Hoje vamos falar sobre o programa 5S, Housekeeping, ou Casa Limpa. Qual é o verdadeiro sentido do 5S? O 5S não se resume em melhoria de aparência do ambiente de trabalho. A essência verdadeira do 5S é outra muito mais importante e profunda. Mudar atitudes e comportamentos, eliminando os desperdícios. O que é o programa 5S? É instrumento da qualidade total baseado em censos. Deve ser um processo contínuo. É um conjunto de atitudes que proporcionam mais satisfação das pessoas. Cria um ambiente de trabalho mais saudável e organizado. Os programas de qualidade devem ser iniciados pelo 5S, que mobiliza as pessoas em torno de objetivos simples, gerando resultados que irão sustentar a motivação do pessoal envolvido. A essência do 5S em mudar atitudes e comportamentos leva inevitavelmente a uma mudança interior que resultará ao final em uma disposição mental para a prática de um programa, onde os resultados são de médio ou longo prazo, na qualidade total. O 5S é então um processo educativo que possibilita a mudança comportamental e cultural das pessoas na organização, com o objetivo de uma vida harmoniosa no trabalho. As mudanças de comportamento e conscientização estão incorporadas à visão sistêmica. O que seria a visão sistêmica? É um conjunto de partes interdependentes que atuam visando a um objetivo comum. O que seria esse processo de mudança? A técnica do 5S, ela preconiza a eliminação dos problemas na origem, não nos efeitos que eles causam. O que se busca não é atenuar o efeito, porém eliminar a causa. Não se trata de limpar sempre, e sim fazer com que não se suje, evitar que isso ocorra. O ambiente fala, às vezes, mais forte que a sinalização, nos comunicados e ordens escritas. Se as coisas estão organizadas e limpas, as pessoas acreditam nisso. Não precisa você ficar fazendo comunicado constante. E a mudança comportamental? Como conseguir qualidade, produtividade, lucratividade e comprometimento das pessoas num ambiente sujo, desorganizado e sem respeito ao ser humano? A experiência mostra que uma excelente maneira de se iniciar um programa de qualidade é fazendo uma faxina no sentido físico e também mental. E por que mudar? Fatores críticos para a sobrevivência das organizações diante da nova realidade. Com a competitividade e a globalização, se tornou importante 4 fatores: qualidade, identificação e diminuição do custo, atendimento e a inovação. Além disso, a crescente exigência por uma melhor qualidade de vida do trabalhador, que não só reivindica aumento salarial, mas melhores condições do ambiente de trabalho. Quais são as 3 dimensões de atuação dessa filosofia? A física está ligada às coisas materiais, os objetos que nos cercam. A dimensão intelectual, ou dos processos, diz respeito ao método utilizado para a execução de uma tarefa, a tecnologia aplicada. E a dimensão comportamental está ligada a nossas atitudes, a maneira que reagimos quando expostos a diferentes situações no nosso dia a dia. Então, quais são as 3 dimensões? Dimensão física, dimensão intelectual e dimensão comportamental. A parte física é a mais fácil de se entender e executar. Muitas vezes o programa se restringe a ela. É importante que as 3 dimensões sejam compreendidas, para que todas sejam trabalhadas. Sem dúvida, o 5S deve acontecer nessas 3 dimensões distintas.
Física intelectual e comportamental. A física trata dos materiais. Intelectual fala dos métodos. E a comportamental das atitudes. Da onde surge a ideia do 5S? Ela nasce no Japão na década de 50, criado por Ishikawa, ao regressar de uma viagem de estudos aos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial para combater a sujeira das fábricas. Nesse período faltava tudo no Japão. Era o pós-guerra e não poderia haver desperdício. Devido às suas características de gestão quase domésticas, essa técnica passou a ser conhecida como casa limpa, housekeeping. E no Brasil, quando se inicia? No Brasil foi lançado em 1991. O Brasil é o país campeão mundial de desperdícios. Estatísticas comprovam que o desperdício está incorporado na cultura brasileira. O desperdício custa ao Brasil anualmente, se estima em 90 bilhões de dólares, principalmente nos setores de alimentos, transporte, construção civil e indústria. No setor público, vemos muitas obras inacabadas ou destruídas pelo mau uso e pela falta de conservação, e nos setores privados a situação não é menos alarmante. Claro que na situação empresarial as pessoas buscam melhorias e buscam também verificar esses custos, esses desperdícios, para obter maior lucro. Tudo indica que essa cultura tem dias contados. Desperdício é prejuízo real para as empresas. Cabe a você antecipar esse processo. Você terá ótimas surpresas após aplicar regras muito simples para eliminar o desperdício em sua empresa. Serão redução de custos, maior produtividade, outras vantagens que a organização do trabalho propicia. Desperdício. O que seria desperdício? É todo e qualquer recurso que se gasta na execução de um produto ou serviço além do estritamente necessário, seja ele matéria-prima, tempo desperdiçado, jogar dinheiro fora, gasto desnecessário com energia, entre outros. Dispêndio extra acrescentado aos custos normais do produto ou serviço sem trazer qualquer melhoria ao cliente. O 5S é também conhecido como Programa de Combate ao Desperdício. E como melhorar? Agora que já sabemos o que é o desperdício e como localizá-lo, veremos como eliminá-lo em 5 fases, que podem ser aplicadas no trabalho, em casa e com a própria pessoa, produzindo elevado resultado do bem-estar. Essas fases compõem o programa 5S. O que é a 5S? Tudo o que a organização precisa para mudar é conhecer o 5S. O conjunto de 5 conceitos simples que, ao serem praticados, são capazes de modificar o seu humor, o seu ambiente de trabalho, a maneira de conduzir suas atividades e as suas atitudes. 5S porque as 5 atividades em japonês começam com a letra S. Os 5S foram implantados no Brasil como censos, para manter o nome original. Seiri é o senso de descarte, utilização ou seleção. Seiton, ordenação, arrumação ou organização. Seisu, limpeza ou zelo, cuidado. Seiketsu, higiene, asseio, bem-estar, padronização ou saúde. Ishitsuto, autodisciplina, disciplina ou manutenção da ordem. O que seria o significado de senso? A aplicação correta da razão para julgar ou raciocinar.
Daí os 5 sensos do 5S. Uma forma simples de definir 5S é atividades que, praticadas por todos, com determinação e métodos, resultarão em um ambiente agradável e seguro. Apesar de o 5S ser reconhecido mundialmente como originário no Japão, a sua essência está presente em qualquer sociedade, empresa ou indivíduo que tenha em seus valores bons hábitos de higiene, segurança, ordenação, bem-estar, sensatez e respeito ao próximo. Atualmente, outros 4 conceitos foram acrescidos, tendo-se, portanto, conhecimento da existência de 9S, embora o nome do método permaneça o mesmo. O 6º S, senso de firmeza. O 7º, senso de dedicação. O 8º, senso de relato com ênfase. E o 9º, senso de ação simultânea. Porém, nós vamos focar no conceito da filosofia dos 5S. Seiri, ou senso de seleção. Significa utilizar os recursos disponíveis de acordo com a necessidade e adequação, evitando excessos, desperdícios e má utilização. Usar estritamente o que é necessário. Cada pessoa deve saber diferenciar o útil do inútil. Só o que tem utilidade imediata deve estar na área de trabalho. Somente a quantidade certa deve estar disponível. Eliminando o seu desnecessário, podemos nos concentrar somente naquilo que é necessário e contribuirá realmente para o resultado final. Para usar o senso de seleção foi criada uma tabela. Se o objeto é de uso constante, deixe próximo ao ponto de utilização. Se ele é usado ocasionalmente, deixe um pouco afastado do ponto que será utilizado. E se é raro, mas necessário, afastado do ponto de utilização. Seiri, senso de seleção. Qual a consequência? Diminui a necessidade de espaço, gastos com armazenamento e transporte, e gastos com seguros. Ele facilita a limpeza, a arrumação, o controle de estoque, a execução do tempo previsto. E ele evita comprar materiais ou componentes sem duplicidade, danos a materiais ou produtos armazenados, e ainda traz maior retorno no capital empregado, maior produtividade das pessoas envolvidas e máquinas. Quais os benefícios? Menor cansaço físico, em virtude de deslocamentos em espaços menores e com menos coisas. E ainda elimina materiais e dados fora de uso. O que não é necessário não precisa ficar ali. Seiton, senso de ordenação. Ordenar é organizar de forma sistemática os meios de trabalho, sendo os objetos, os dados, as equipes, de modo a ter acesso rápido e seguro a eles, para sua utilização a qualquer momento. Cada coisa tem o seu único e exclusivo lugar. Cada coisa, após o uso, deve estar em seu lugar. Tudo deve estar sempre disponível e próximo do local de uso. Somente a quantidade certa, na qualidade certa e no momento certo. Nada de exageros ou desperdício. Qual a consequência do uso desse senso? Diminui a necessidade de tempo de busca, diminui a necessidade de controles complicados, não há necessidade de estoques excessivos. Ele facilita a comunicação entre os integrantes da organização. Ele traz rapidez e facilidade na busca de objetos e documentos. Ainda evita a perda de tempo na procura de materiais e componentes.
danos a materiais ou ainda produtos armazenados. E ainda ele traz maior retorno do capital empregado, maior produtividade das pessoas envolvidas e máquinas. Se as coisas estão organizadas à mão, fácil de serem pegas ou adquiridas ou transportadas, você ganha em agilidade, diminui o custo, gerando assim lucratividade. Quais os benefícios? Menor cansaço em virtude de deslocamentos em espaços menores e encontrar facilmente o que é necessário para a operação. Muitas vezes você vai fazer algum serviço manual e se você não organiza as ferramentas antecipadamente, você pode perder tempo procurando elas. Outro benefício, rapidez e facilidade na busca de objetos e documentos. Se você organiza os documentos, as pastas, você agiliza o trabalho. Se você coloca em ordem alfabética, é mais fácil de você encontrar do que se for de forma aleatória. Sexto, é o senso de limpeza. É um compromisso assumido pelos integrantes da organização, de responsabilidade pela limpeza de todos os aspectos do ambiente de trabalho e garantia de que ele seja aprimorado continuamente. Outro aspecto a ser considerado é o relacionamento pessoal. Um ambiente onde as pessoas têm transparência de intenção e respeito pelo próximo é um ambiente limpo. Então tem a limpeza física e a limpeza no sentido de clima organizacional. Se todo mundo está bem, tem um ambiente limpo, pacífico, as pessoas produzem melhor. Cada pessoa deve saber a importância de estar em um ambiente limpo. Cada pessoa na empresa deve, antes e depois de qualquer trabalho, retirar o lixo resultante e dar-lhe o fim que foi previamente acordado. Daí a ideia de separar os resíduos sólidos, não sólidos, orgânicos. Depois passou a separar por metal, plástico, vidro. Porque você também organiza essa coleta. Diminui assim mais um serviço que seria feito lá na frente. Um ambiente limpo lembra qualidade e segurança. Lembra que foi dito? A impressão de que as coisas estão limpas, vai trazer o hábito de você manter limpo, não perdendo tempo com limpeza e sim mantendo limpo. Um bom relacionamento no trabalho dá mais satisfação a todos. Se as coisas estão organizadas, ninguém vai ficar gritando com ninguém porque se pegou uma ferramenta, um objeto, um equipamento. Qual a consequência do uso e da prática do senso de limpeza? Facilita a venda do produto ou serviço. Evita perdas e danos de material e produtos. E quanto ao relacionamento, a regra que normalmente funciona é: fale com as pessoas e não das pessoas. Hashtag fica a dica. Quais os benefícios desse senso de limpeza? Bem-estar pessoal, maior produtividade, tanto das pessoas como das máquinas, dos materiais, evitando o retrabalho. Se você fez bem feito, você não precisa fazer de novo. A prevenção de acidentes. Se o ambiente está limpo, organizado, menos pessoas vão tropeçar, menos pessoas vão pisar no que não deve, menos tempo vai ser perdido. E também a boa impressão aos clientes internos e externos. Clientes internos, os próprios funcionários da empresa. Clientes externos, aqueles a quem você quer oferecer um produto ou serviço. O próximo senso. Seiketsu. Senso de padronização. Padronizar significa manter um ambiente agradável e saudável, através da manutenção do estado de limpeza e melhoria do relacionamento entre as pessoas. Padronizar com placas indicativas e cores as zonas de perigo, dispositivos e equipamentos de segurança.
Por isso que tem algumas normas. Onde tiver um extintor de incêndio, haverá um quadro vermelho e amarelo. Um espaço mínimo onde ele tem que estar disponível, nada à frente dele. Padronizar ações, gestos, métodos. Estabelecer instruções e procedimentos para as atividades. Pode-se criar um fluxograma do processo, como as pessoas devem agir, quais as ações tomar para determinadas funções. Determinar critérios de avaliação para os pontos críticos. A padronização, ou seja, a definição de métodos de trabalho é fundamental. Uma vez que foi padronizado, que foi criado uma norma, um modus operandi, como as pessoas devem fazer as coisas, é claro que em alguns casos as pessoas terão a liberdade para usar a criatividade. Mas lembra do Taylorismo? Se a pessoa fizer a mesma função várias vezes, ela tem a tendência a criar habilidade, fazer bem feito, com mais agilidade, diminuindo o custo e criando produtividade/lucratividade. Qual a consequência do uso da padronização? Eliminar as fontes de perigo, uma vez que as coisas vão estar identificadas, colocadas no local adequado, as pessoas saberão que elas estão ali e não ficarão esbarrando nela. Cuidado com o patrimônio da empresa e consigo mesmo. Manutenção da limpeza e condições de uso dos materiais. E ainda a utilização dos EPIs. Que são os equipamentos individuais de proteção. Esse censo também facilita a segurança e a eficiência dos empregados. Ele traz a melhoria da imagem da empresa perante os clientes e cria um bom ambiente de trabalho, quebrando o peso da área de trabalho. Se as coisas estão identificadas a partir de um padrão de cores, uma forma própria da empresa de se comunicar, criando o padrão de cores, criando uma identidade visual, facilita a organização e também diminui a chance e riscos de acidentes. Quais os benefícios do censo de padronização? Ausência de doenças e manutenção do equilíbrio físico e mental das pessoas. A elevação do nível de satisfação e da motivação para com o próprio trabalho e a empresa. Melhoria da imagem da organização perante os públicos interno e externo. Diminuição da doença ou ausência da doença, uma vez que as coisas estão organizadas. As pessoas não perdem tempo, elas não sentem que estão trabalhando à toa, fazendo 10 vezes a mesma coisa. Isso mentalmente torna as pessoas menos estressadas ou mais felizes. E o equilíbrio físico é óbvio, uma vez que ela vai trabalhar menos, ela vai ter menos exaustão, criando assim a satisfação e a motivação para o próprio trabalho e com a empresa, uma vez que é satisfatório estar ali. E a imagem da organização, assim como os outros censos, os colaboradores, clientes internos e externos, estarão mais satisfeitos. Uma melhor impressão da empresa, melhor produtividade. Senso de disciplina, Sitsuki. A disciplina é o cumprimento da missão e o aprimoramento do desempenho, de modo espontâneo, sem a necessidade de coação por parte da hierarquia ou pressão de grupo de pessoas. A ideia é que a disciplina seja desenvolvida no processo. Você organizou, limpou, criou o senso de padronização. As pessoas vão fazer porque elas acreditam no processo, não porque você manda, porque você pune.
e sim porque elas criaram a disciplina, criaram o hábito. Treinar pessoas nas atividades do 5S, na utilização de equipamentos e situações de emergência e na prática da comunicação em geral. Administrar a utilização do espaço comum. Seguir os manuais de instrução e os procedimentos. Cumprir horários. Para que isso ocorra, é necessário se criar o hábito e normas explícitas. Daí o primeiro item, treinar as pessoas nas atividades. Elas têm que ser treinadas, elas têm que ser convencidas. Criar os 5 bons sensos. Elas têm que acreditar no projeto, acreditar nas coisas que foram feitas. E aí, a partir do treinamento, as pessoas vão saber como fazer, em que momento fazer, onde vão estar os elementos, etc. Bem como o espaço comum, onde vai ser a área de lazer, onde vai ser a área de convivência. Vai ter uma sala de jogos, onde vão estar os tacos da mesa de bilhar. Em que canto vai estar? As pessoas não devem perder tempo da hora de descanso delas procurando onde estão as bolas da mesa de bilhar. Cumprir horários. Se as pessoas criam a disciplina e o senso de disciplina, elas vão cumprir o horário não porque são obrigadas, mas porque as coisas estão organizadas, elas não perderam tempo, então faz sentido fazer cada coisa no seu horário. Quais as consequências da disciplina? Reduz a necessidade de controle. Se as pessoas estão disciplinadas, elas estão fazendo, ninguém precisa chamar atenção, tornando assim um ambiente melhor. Facilita a execução de toda e qualquer tarefa ou operação, uma vez que as pessoas sabem o que fazer, quando fazer, por que fazer. Evita perdas vindas do não surgimento de rotinas. Uma vez que já se tem uma rotina, uma disciplina, você não perde tempo com determinadas coisas. Traz previsibilidade do resultado final de qualquer operação. Então você sabe qual o objetivo e sabe qual o resultado esperado. Todas as operações foram planejadas, treinadas e executadas para se chegar àquele objetivo. Quais os benefícios? Previsibilidade e cumprimento dos processos, uma vez que as pessoas foram treinadas para isso. Tá vendo? Vem lá do Taylor, treina as pessoas. Só que agora a visão é, convença as pessoas que é para o bem delas e não faça, senão você vai ser punido. Aumento considerável de autoanálise, do autocontrole e do aperfeiçoamento dos colaboradores. A pessoa tem que sentir que as coisas estão correndo adequadamente. Ele vai perceber quando ele está fora do padrão. Ele vai obter o autocontrole. Nossa, dá uma vontade de deixar esse lixo em qualquer lugar. Mas todo mundo separa o lixo. Por que eu não posso fazer? Melhoria contínua do entrosamento entre os níveis hierárquicos. Uma vez que o senso é unificado em toda a organização, todos os níveis hierárquicos seguem a mesma cartilha. Obtenção de produtos dentro dos requisitos de qualidade, reduzindo necessidade de controle. Uma vez que tem uma disciplina, uma organização e uma qualidade mínima, você não precisa ficar controlando tanto, uma vez que só entra na empresa se a coisa já for boa. E a melhoria contínua da capacidade criativa dos colaboradores. Uma vez que foi criado um padrão, as pessoas vão criando, modelando e aperfeiçoando com a criatividade sem sair do estabelecido do padrão. Pode parecer contraditório, mas não é. A pessoa aperfeiçoa um padrão estabelecido. Você criou uma placa dentro de algumas normas e percebe que as pessoas não enxergam tão bem.
aquilo, você pode aumentar a fonte, o tamanho da letra. Você pode trocar a letra que parecia na tela do computador de fácil visualização. Porém, na hora da impressão não ficou tão bom. Então você pode aperfeiçoar. Esse é o senso mais complexo de todos, porque consagra o programa 5S, fazendo a integração dos outros. Cada pessoa deve se sentir responsável pelo cumprimento dos padrões estabelecidos. Todos os problemas são problemas de todos. Nesse momento, os empregados devem executar as tarefas como hábitos. A disciplina requer constante aperfeiçoamento. Se está bom, pode ficar ainda melhor. Então, você tem algumas metas, alguns sensos para se chegar a isso. Disciplina. O 5S promove o aculturamento, criação de cultura das pessoas a um ambiente de economia, sem desperdício, organização, coisas no lugar certo, limpeza, padronização e disciplina. Esses fatores são fundamentais à elevada produtividade. Empresas sem esses fatores não conseguem ser produtivas. Por quê? Porque exige retrabalho, existe maior número de acidentes, entre outras coisas. Então, o senso de disciplina é o início e o final do 5S. Início porque é a parte do comportamento. E o fim porque é a outra parte, a do cumprimento. Então, você tem que estar comprometido que as coisas sejam cumpridas. E qual é a lógica para se implementar isso? Você colocar os 3 primeiros sensos que são mais ligados à organização, depois padronizar isso e criar esses hábitos. Qual é a aplicabilidade do 5S? No início, apenas os 3 primeiros S eram adotados, porque são operacionais, é do dia a dia, é do chão de fábrica. E aí, tendo sido incorporado depois os outros 2, foi percebido que não basta organizar, padronizar. A prática dos 3 S's iniciais provocam a conscientização de cada praticante para os 2 S's de sustentação. Portanto, ao aplicar o terceiro S, completa-se um ciclo de 5S. O primeiro ciclo exige muita orientação, treinamento, cuidado, convencimento, comprometimento das pessoas, elas acreditarem, convencimento. Conclui-se então que o 5S é um programa pelo qual realizamos um processo de educação da vontade. Como assim? A inteligência, senso de seleção, senso de ordenação. A vontade, senso de padronização. E a disciplina, senso de limpeza. A inteligência mostra o caminho, a disciplina educa e a vontade faz o homem caminhar. A inteligência mostra o caminho, senso de seleção, de ordenação e de limpeza. A disciplina educa e a vontade faz esse homem chegar onde se quer. A prática do 5S é o início para a implantação de um sistema de gestão de qualidade. Contempla todos os requisitos, tais como treinamento, melhoria contínua, a motivação, trabalho em equipe, gerenciamento participativo. Assim, uma boa prática do 5S facilita a implantação de qualquer sistema de qualidade. Segundo a NBR ISO 9001-2000, o requisito 6.4, ela menciona que é necessário ter um ambiente adequado de trabalho.
E uma das ferramentas apropriadas para se conseguir atingir esse resultado é a implementação do Housekeeping, o programa de 5 sensos. Qual o objetivo? Aprimorar o ambiente de trabalho, bem-estar do funcionário, prevenção de acidentes, incentivo à criatividade, melhoria da qualidade, a mudança de padrões gerenciais. Qual a metodologia? No time de trabalho, possibilidade de seguir os preceitos, descartar aquilo que não é mais útil, arrumar as coisas no local adequado, manter as coisas limpas, criar hábitos de higiene pessoal e disciplinar. Analisar cada área da empresa, incluindo almoxarifado, escritório, banheiro, vestiário, pátio, refeitório, recepção e áreas de produção. Ou seja, toda a empresa tem que estar engajada na ideia, no conceito dos 5S. Como é que se diagnostica e dissemina esses conceitos? Fazendo o registro da situação atual nas áreas através de fotos. Dissemine os conceitos entre todos os funcionários da empresa, dando palestras, vídeos, cursos, debate, aplicação de jogos e vivências, demonstrando que todos têm hábitos a serem mudados. Em geral, essa função é feita pelo Departamento de Gestão de Pessoas ou de Recursos Humanos, que tem essa prática, essa sensibilidade e essa capacidade de criação de treinamentos. Convencimento, preparo de material, escolha de equipamentos adequados. Preparativos para o dia da limpeza. Realizar uma campanha preparando para o dia da limpeza. Fazer um cronograma de campanha. É muito comum as empresas criarem o dia D ou o dia da limpeza. Na terceira segunda-feira de cada mês, ou a cada bimestre, ou no último dia do trimestre, vai haver um dia dos 5S. Vai haver palestras, vai haver exibição de filmes, cursos, vai haver auditorias, um departamento pode ser sorteado sem prévio aviso. Faz o cronograma da campanha. Na primeira semana vão ser feitas palestras, vão ser feito teatro, vai ser feito uma palestra geral, um encontro no auditório, uma confraternização na sala de reuniões. Depende da empresa, do tamanho da empresa, número de funcionários, quantidade de turnos. Então, fazer um cronograma, definir quando vai acontecer cada ação, iniciar o processo pedindo que cada um faça um levantamento minucioso e completo do que é desnecessário. Separar aquilo que vai ser rejeitado no seu departamento. Porque é muito comum também as empresas colocarem um local de descarte. Sei lá, de repente no meu departamento tem uma cadeira que nós detectamos que não tem mais uso. A gente coloca numa área comum que todo mundo sabe que é para descarte. E aí todos os departamentos têm 5 dias, está no cronograma, para retirar aquela cadeira caso achem útil. Ninguém quis. A gente deixa numa área externa e algum funcionário que queira levar, pode levar. Nenhum funcionário levou, vai para o descarte municipal ou estadual. Criar expectativa e garantindo a eficácia desse dia. As pessoas têm que acreditar que vai acontecer e que vai ser bom. É o grande dia da implantação do programa 5S, o dia da limpeza. Todas as áreas devem para suas atividades para realizar as atividades de limpeza e organização, seguindo a metodologia. Todas as áreas, todos os departamentos. Os resultados são imediatamente visíveis, causando satisfação e a sensação de realização de um grande trabalho em equipe. Registrar esse dia é muito importante, através de fotos, filmagens,
ações conjuntas. Arrumação. Depois de ficar apenas o necessário, uma vez que vocês descartaram, segregaram, deixaram de lado aquilo que vocês não usam mais, é importante manter uma arrumação permanente. Apresentar todos os resultados da ação da limpeza. O que foi vendido com valor, o que foi recuperado e o volume de lixo retirado. Faz uma relação daquilo que foi descartado, faz uma relação de quem ficou com isso. O departamento de patrimônio deve ter um valor disso. Então dá para saber quanto você resgatou, quanto você economizou, quanto foi perdido, entre aspas. Criar uma sistemática para avaliação com critérios, com um grupo de auditores internos e um sistema de compilação de resultados. Já no cronograma, definir quem vai dar uma olhada nisso. É muito comum também nesses dias da limpeza, da implantação do 5S, ter bonificação para o departamento que teve melhor resultado. E aí no segundo faz uma comparação. Houve um acréscimo, houve um crescimento, cria-se metas. Se vocês economizarem ou tiverem uma produtividade maior em 5%, vocês vão ter um bônus, um prêmio. Basicamente, era isso que a gente ia falar sobre o 5S. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, só deixar no chat. Obrigado pela atenção.